da cruz, que eu preciso batizar ele. Não era essa a intenção, né? Então, batismo não salva, mas batismo é uma das ordenanças. E a outra é a Santa Ceia. Nós temos que tomar a nossa Santa Ceia. Essas duas ordenanças que ele deixou. E os vários mandamentos que ele deixou aí, né? Amar pai e mãe, né? Amar uns aos outros, tratar bem as crianças, tratar bem o teu próximo, amar o teu próximo, fazer com que as pessoas que estão do teu lado se sintam bem, através de quê? Doando mantimentos, fazendo trabalho sociais, entendeu? Ele falou isso. Isso é mandamento, é outra coisa. Agora a ordenança só tem essas duas. Ok? Está claro isso? Então vamos lá. Verdade suprema, João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade. Presta atenção, o olho vai cor até diferente para ser claro. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Não tem outro. Não tem quebra-galho, não tem outra situação, não tem nada. O caminho é único e bem conhecido de uma igreja verdadeira, a invisível. Eu não quero falar de religião, eu quero falar essa daqui, E para você ter essa daqui, você tem que ter Cristo no coração. Não tem como. Vamos ao texto bíblico. Vamos tentar interpretar, e eu vou até terminar o texto bíblico, não vou continuar do nada, porque não vai dar tempo. Vamos ao texto bíblico. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você não está falando com qualquer um. Nicodemos é príncipe dos judeus, uma pessoa que tinha vasto conhecimento, e ele não entendeu nada aqui, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vive na exclusiva dependência de Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Ele não estava falando com qualquer um, mestre de Israel, e não sabe o que eu estou te dizendo? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Jesus está falando assim, eu estou dizendo do que eu vi quando eu estava próximo ao Pai, e mesmo assim você não está aceitando o que eu estou te dizendo? Olha só, vamos fazer a interpretação, verso por verso. Tem aqui, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, fariseu. Olha lá, quem era o fariseu? Um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, a tradição e os costumes dos antepassados, conforme Mateus 23, de 25 a 28. Acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais, Atos 23, 8, quando Paulo fala que ele era fariseu. Os fariseus não confiavam nos saduceus. Eles constantemente viviam em briga interna, mas se uniram a eles. Os fariseus se uniram aos saduceus para combater Jesus e os seus seguidores. Mateus 16, 1. Saduceus, pequeno, mas poderoso grupo religioso dos judeus, composto de sacerdotes e pessoas ricas e influentes em Jerusalém. Vamos dar uma, vocês entenderem aí. Príncipe, ocupa
ocupava um alto posto na hierarquia religiosa dos judeus, no tempo de Jesus, porque Nicodemos era príncipe dos judeus, ocupava um alto posto de hierarquia religiosa dos judeus no tempo de Jesus. Era membro do Sinédrio, Supremo Tribunal Religioso Judaico. Jesus não estava falando com simples membros da sociedade. Nicodemos conhecia as leis de Moisés e estava apto para julgar e ensinar o povo em relação à palavra de Deus. As doutrinas e completo conteúdo das Escrituras deviam ser dominados por Nicodemos. Jesus sabia dessa condição e assim levou a conversar ao nível que Nicodemos deveria ter como príncipe dos fariseus. Não interessava a situação de Nicodemos. Ele tinha que ter um novo nascimento. Por mais que às vezes pode parecer confuso esse texto para algumas pessoas, como você chegou e falou aí, é exatamente claro isso. Para nós que estudamos a palavra, estamos sempre práticos, eu, Donato, outros pastores que fazem isso, parece muito claro, mas muitas das vezes para quem está lendo fica difícil. Pois não? É assim, pastor, igual lá, a pergunta da irmã, né? Como que está falando no texto que o pastor respondeu em Efésios? Em Efésios está escrito assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a salvação, eu acredito assim, ela vem pelo crer. Se a partir do momento que você aceita Jesus e crê, aceita Ele como seu Salvador, como diz na Bíblia, que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então o primeiro ponto da salvação, ela vem pelo crer. Depois o que acontece? Você creu e a Bíblia diz assim, na verdade não é pelas obras. Nós fomos criados porque se você estiver cansado em Deus, com certeza você vai ter uma nova vida. Você vai andar diferente, porque pelo fruto conhecereis a árvore. Então não é que a obra vai ser a sua salvação, jamais. A Bíblia fala que por obras ninguém seria capaz de se salvar. Mas porque Cristo morreu, e se você realmente aceitou Jesus como Salvador, se você creu nele, você vai estar plantado em Cristo para uma nova criatura, sendo uma nova criatura. Então isso vem no decorrer de cada dia, como diz na Bíblia. Que, na verdade, a luz do varão é como a luz do varão perfeito, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Então, nós vamos entender mais na frente. Vocês estão confundindo duas coisas: salvação e santificação. Né? Algumas coisas estão confundidas. Santificação é um processo que a cada dia, digo a vocês que quando eu me lembro, não é sempre que eu faço isso, mas eu me lembro disso constantemente, todo dia de manhã eu chego e digo: Senhor, eu te aceito como único exclusivo Salvador. Porque eu tenho, a salvação é a renovação que você faz a todo dia. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e nós pecamos. Enganoso e mentiroso é aquele que diz que não peca. Enquanto nós pecamos, destituídos nós estamos da graça de Deus, presença do Senhor. Então tem que chegar e dizer: Senhor, eu te aceito e te recebo como único exclusivo Salvador. Como você citou em Romanos, eu volto a dizer, Romanos, ele fala claramente: salvação é fé em quem? Arrependimento em quê? E mudança de vida. É isso. É o exercício da fé. Exatamente. Mudança de vida. Salvação é fé, arrependimento. Fé primeiro. Você vem, ouve a palavra de Deus e você crê que é só através de Jesus você chega à salvação. Aí o Espírito Santo vai, faz um mover dentro do teu coração e aí acontece o arrependimento. Com o arrependimento começa a acontecer a mudança de vida, a transformação. E aí você busca a santificação, para você chegar e buscar o que nós vamos ver mais na frente, se der, porque eu acho que não vai dar, a chegar ao varão perfeito que é Cristo. É exatamente isso que nós estamos falando desde o começo. Obras não tem nada a ver. Vamos lá. À noite, olha quando ele foi procurar. Foi falar com Jesus quando? À noite, estava com medo que os outros vissem.
Nicodemos foi se encontrar à noite com Jesus para não ser visto nesse encontro pelos colegas fariseus e pela sociedade judaica. Rabi, quem era Rabi? Olha o título que ele dá para Jesus, ó. Título máximo dado a uma autoridade religiosa, mestre. Para Nicodemos, que era um religioso do grupo dos fariseus, ele considerava Jesus superior a ele. Ele era mestre em Israel, mas Jesus conhecia muito mais que ele. E olha o que ele fala aqui, ó, Rabi, quer dizer, título máximo dado a uma autoridade religiosa, mestre. Nicodemos, como príncipe dos judeus, chamou Jesus de Rabi, que significa o que, ó? Minha grandeza, minha majestade, meu honroso Senhor. É mole? Olha só, ele reconheceu o senhorio de Jesus aqui. Nessa palavra aqui ele está reconhecendo. Ele está dando toda a honra a ele, ó. Minha grandeza, minha majestade, meu honroso Senhor. Disse que Jesus estava acima dele, superior a ele. Vamos lá. Fazer sinais que tu fazes aí, ó. Está confirmando o senhorio de Cristo, ó. Esses sinais que faz. Nicodemos viu os sinais que Jesus fazia. E João, ouvindo no cárcere falar dos defeitos, dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e diz-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciai a João as coisas que ouves e vês. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Isso aqui é uma síntese de qual versículo? De Isaías. Jesus, quando entra lá em Nazaré, na sinagoga, e pega o livro da lei para ler, ele não lê exatamente sobre o ano aceitável do Senhor, e que tinha chegado o momento em que ele tinha vindo para quê? Para curar, salvar, os cegos vão ver, os coxos vão andar, e será anunciado o ano aceitável do Senhor. Ele está anunciando os evangelhos, ele está dizendo exatamente: olha, vai em João e diz, João aqui é o João que batizava, né? Vai em João e diz para ele exatamente o que vocês estão vendo, que está lá em Isaías. Quer dizer, eu sou o Messias. Ele não falou para ele dizer, não, diz para João que eu sou o Messias. Não, ele chegou e falou: vai para João e diz o que vocês estão vendo. Em nenhum momento Jesus, de uma certa forma, usurpou ser apresentado como o Cristo, o Salvador, da qual Israel esperava. Ele deu sinais e constantemente mostrava que ele era o Messias. Mas ele nunca chamou para si esse cargo. Não, não é Isaías 35 não. Ou é 61, ou é 61, é 53. Não. É 53, é 61, 53. Está em Lucas, é a passagem de Lucas que vai ter a referência para você ver lá em Isaías. Ou é 53 ou é 61, parece. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, é nesse contexto que ele está querendo. Ele não chegou e disse assim: ó, ei, eu sou o rei dos reis, eu sou o senhor dos senhores. Em nenhum momento ele disse. O que diz aí a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus diz que quem faz o que você faz vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Então você vê o que você acha. Ele sempre falou isso. É exatamente o que a gente tenta passar para vocês aqui. O que é melhor? Servir a Jesus ou servir a qualquer outro Deus? Nós apresentamos a você que é bom servir a Jesus. O que é melhor servir a Jesus? Aonde está escrito que é bom servir a Jesus? Mas mesmo assim, você quer servir ao Santo Paulo, ao Buda, ao Confúcio, você que vai sirva a ele. Entendeu? As situações é mostrada e falada. Você que decida. Nicodemos reconhecia que Jesus era um enviado de Deus. Não tinha como por tudo que ele fazia. Jesus respondeu e disse: ó, vê, exatamente o que você tinha falado. Vamos lá. Nicodemos mencionou no versículo anterior que ele via os sinais de Cristo.
Agora Jesus afirma que para ver o reino de Deus existe uma condição: nascer de novo. Jesus procurava instruir Nicodemos, mesmo ele sendo o mestre religioso em Israel. Jesus apontava seu ensino para o ponto mais importante de seu ministério: reino de Deus. Existe duas situações. O evangelho na época de Jesus era apresentado no evangelho de reino. E que evangelho que é apresentado hoje? Da graça, né? Evangelho da graça. Obrigado, Francisco. Por que da graça? Como que Jesus pregava aqui, ó? Vou falar melhor. Como que João pregava aqui, ó? Arrependei-vos, raças de víboras e pecadores. Se vocês não se arrependerem, vocês não verão o reino dos céus. Hoje não. Para ver o reino dos céus, o que precisa fazer? Aceitar Jesus, né? Fé. Fé, arrependimento, mudança de vida. Aí você, novo nascimento. Fé. Eles pregavam nesse período o reino de Deus. Hoje os pastores pregam o evangelho da graça. Nós estamos na graça, não estamos fazendo nada, a não ser receber Jesus como o único exclusivo Salvador. Porque o evangelho na época do Antigo Testamento, além de arrepender, você tinha que crer nas leis, cumprir o que a lei determinava. Agora não. Agora você só precisa receber Jesus. Mas porém ficou um pouco mais apertado. Só tem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não rouba, você não mata, você não adultera, você não faz nada. E aí, será que você ama o próximo como a ti mesmo? Será que você quer o melhor para o teu próximo como para você mesmo? Ô Lênin, pastor, Oi. o Palocci é o próximo? O Palocci é o próximo. Nós temos que amá-lo. Vocês sabiam? Nós temos que amá-lo. Eu contratei há 2 semanas atrás uma pessoa para trabalhar na minha empresa, na área de serviço de atendimento ao cliente. Um rapaz até um jovem, bonito, alto, né? Desenvolto. Contratei tudo certo, ele começou a trabalhar, passou 2 dias, me chamou para conversar e falou assim: ó, posso conversar com você? Sim. Você tem alguma coisa contra o homossexualismo? Aí eu falei: eu queria que você fosse mais específico. Não, não sou homossexual. Aí eu cheguei e falei assim: olha, eu não tenho nada contra o homossexual, eu te amo. Eu te amo porque eu sou um cristão. E a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo. Mas eu tenho contra as práticas homossexuais. Aí ele falou: me explique melhor. Aí eu fui falar sobre isso aqui, ó. Aí ele chegou e falou assim: entendi, vou continuar trabalhando contigo porque eu gostei daqui. Deixa Deus trabalhar. Entendeu? Deixa Deus trabalhar. Você acha que eu vou fazer? Eu falo para ele assim: não, pelo amor de Deus, não quero homossexualismo. Eu nem sabia, um rapaz alto, bonito, né? Forte. Eu achei que, nunca imaginei que aquele rapaz fosse homossexual, né? E 2 dias trabalhando, ele percebeu que ele tinha alguns cristãos e tal, né? Ele veio conversar comigo. Eu falei: não tenho nada contra o homossexual. Eu amo o homossexual porque a Bíblia me manda amar o homossexual. E fui falando para ele, fui ministrando a ele. Entendeu? Quer dizer, está lá, está trabalhando, já há alguns dias, e Deus vai abençoar, alguma coisa vai acontecer. Se o João tivesse jogado pedra, o que aconteceu? Eu ia perder um excelente profissional que está mostrando que ele é, e ainda possivelmente ia perder uma alma. Talvez não tivesse chance de ganhar essa alma. Exatamente, ó. Jesus está mostrando o objetivo máximo a ser atingido, ó. Reino de Deus. Tem que amar o Palocci. Não importa se ele fez falcatrua. Pior que o Palocci, irmão, é o Lula. Ó, o Donato mora do lado da casa dele. Pior que o Palocci é o Lula. O Lula, o filho dele, quando entrou aqui, a Marta tinha dado um emprego para ele lá no zoológico, ele ganhava R$840 por mês. Hoje o cara tem um patrimônio acima de 600 milhões de reais. O Lula disse que o filho dele é o fenômeno da economia, quando ele estava com o Ronaldo. Quando ele estava com o Ronaldo, falou: Ronaldo é o fenômeno do futebol e meu filho é o fenômeno da economia.
Só sobrou a canetada do pai. Agora eu vou condenar o Lulinha, eu vou condenar o Lula, eu vou condenar. Não, eu amo, só que eles são safados, não. Eu não tenho motivo nenhum. Eu não tenho motivo nenhum para falar mal do Lula. Que todos os planos, tudo que ele fez nesse país, eu fui beneficiado. Tudo que ele fez. Mas o que está errado, eu tenho que mostrar. É minha responsabilidade para com Deus e até para com a classe. O senhor tem que amar a todos. A todos. A todos que estão lá. Também. E além de amar, eu tenho uma coisa a mais. Eu tenho que orar por eles. E pedir que Deus ponha a mão nas decisões deles. Sobra um. Não sobra um, eu tenho que fazer isso. E vou dizer mais. Quando eu digo que ela falou que não sobra um, eu ponho os evangélicos no mesmo balaio. Tem muitos evangélicos lá, tá tudo no mesmo balaio. Não, eu não quero citar exemplo. Eu ponho os evangélicos no meu balaio. Se tiver 10 evangélicos lá, 1 ou 2 salvos. O resto vai tudo de grupo. Aquele que não nascer de novo, não há nas palavras de Jesus a menor indicação ou mesmo qualquer indício de referência à reencarnação. A reencarnação não está mencionada na Bíblia. Mesmo se forçarmos demasiadamente a barra, não conseguimos chegar nem ao menos próximo a uma remota ideia ou referência à reencarnação. Não há qualquer ensinamento bíblico que suporte a heresia da existência da reencarnação. Olha, necessário vos é nascer de novo. Interpretação errada da reencarnação. Não há melhoria no ser humano ao longo da sua história. A reencarnação diz que você morre e volta para ser melhor. Não há melhoria. Não há melhoria. Vai ficar cada vez pior. Mais gente vai roubar, mais gente vai matar, mais espertalhões como Palocci vai surgir. Não tem solução. Né? O número de seres humanos é cada vez maior. Se existe um espírito para cada pessoa, hoje tem 6 bilhões de pessoas. Aí, no ano 2000, onde ficavam esses espíritos então? Se hoje, no ano 2000, era, por exemplo, 6 bilhões e meio, e hoje é 7 bilhões. Esses outros 500 bilhões, onde ficaram? É bem complicado isso. O corpo atual não é ele mesmo, está pagando os pecados de uma outra pessoa que existiu no passado. Confusão? Vocês não acham que é confusão? Olha lá, 2 Coríntios. Todos estarão no tribunal de Cristo recebendo conforme executou por meio do seu corpo. Por isso que nós temos que preservar o nosso corpo. Varões, quando for sair de casa, olha como que você está. Na hora de comer, olha o teu prato, olha para você. Será que eu tenho que comer essa quantidade ou não? Para me sustentar. Você vai dar, recebendo conforme executou por meio do teu corpo. É muito gordo? Glutão. Glutão, vai pagar por isso, entendeu? Depois fica com um problema aí, cardíaco aos 40 anos, vai achar o quê? Então, gasta tantos outros problemas, né? Vai achar que, Senhor, aí você vai incomodar Jesus. Senhor, me ajuda, né? Pelo amor de Deus, me ajuda que melhore aí minha situação, né? Você tem que pensar em tudo isso, né? Cada um vai dar conta disso. Você põe uma roupa, mas mulheres e homens servem. Homem tem mania de botar camisas curtas, né? Musculosas, mostrando todo o seu físico, para querer empombar para as mulheres, né? Pensa na roupa que você está colocando se realmente ela é viável. A mulher, por sua vez, sobe tanto para cá como para cá, sobe só para tudo quanto é lado, né? Tem algumas calças que parece que a mulher subiu em cima do guarda-roupa e mandou o marido segurar para ela pular dentro. Se encostar uma gilete, ela rasga assim. Pelo amor de Deus, né? Para e pensa um pouco. Ou então as mini saias que depois só dá dó dos pastores que ficam lá em cima. A Maria assistiu muito disso, que às vezes o pastor já manda botar até paletó na frente. Entendeu? Misericórdia, né? Sei lá, olha no espelho, eu estou decente conforme eu devo estar. Custa nada. Passou o momento carregado. Vamos lá. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Hebreus 9, 27. Morreremos uma só vez e depois disso o juízo. Olha lá. Como pode um homem nascer? O que Nicodemos diz? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Nicodemos demonstrou completa ignorância em relação a esse assunto vital. Nicodemos demonstrou estar na condição de aluno e não de mestre do princípio de judaísmo.
Como pode o mestre religioso não entender essa simples questão? Se o fariseu, que era considerado zeloso nas leis de Deus, não conhecia esse ponto, como estaria a população comum? Um fariseu não sabe como estaria. E eu faço uma pergunta hoje. Quando eu pedi para vocês que trouxessem pessoas que viessem nessa aula, era com esse intuito, para alertar que a tua vida corre perigo. A situação que você está, você vai para o lado de fogo do inferno. Você tem que viver o nascer de novo. O nascer de novo é muito importante. Será que o conhecimento e fé nos ensinos da Bíblia nos aproximam de Deus? Então, vamos lá. Não nascer da água do Espírito. Ó. Jesus falava com o príncipe do judaísmo. É assim que referentes às Escrituras Sagradas, que deveriam ser do conhecimento de Nicodemos. Olha Ezequiel o que diz. Ó. Então espalharei água sobre vós. Vai te dar tirar algumas dúvidas tuas aí. Ó. Espalharei águas puras sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Está clara a sua água e o seu espírito? Está claro agora? Interessante, né? Purifica. E quem é a água viva? Jesus. Olha lá, ó. Isto sim é novo nascimento. Por que o Donato foi assim, ó? Já estava anunciado aonde? Lá no Antigo Testamento, ó. Ezequiel 36. Olha lá, ó. Purificação e santificação. Não é batismo nas águas, irmã. Que você tinha falado lá. É simbólico. Não é batismo nas águas. Purificação e santificação, ó. Água é o sinal de purificação, lavagem interna e externa. Após a saída do Egito, era com água que os hebreus se lavavam para retirar as imundícies, conforme a lei de Moisés. A purificação e santificação são os requisitos para apresentarmos como um sacrifício vivo na presença de Deus. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha lá, ó. Nesse momento o coração do povo estava repleto da palavra de Deus, estava cheio da palavra, mas estava o quê? Duro. Olha lá, ó. Coração de pedra, rebelde, duro, impenetrável. Coração de carne, agrada a Deus, sensível à palavra de Deus. Nicodemos tinha um coração duro. Ele conhecia, sabia, entendia, mas ele não conseguia ter ainda um coração de carne. Há mudança no modo de proceder da população do servo de Deus em relação aos ímpios. Sem a lavagem e purificação do povo, o Senhor não executará a mudança no coração. Quem é que faz a lavagem? Jesus, a fé nele faz. E aí vai lá o que? Coloca o coração de carne. O que acontece com esse coração de carne? Arrependimento. Para de você ter coração duro. Para de ser orgulhoso. Ok? E aí sim acontece o arrependimento. E aí a pessoa passa o quê? A aceitar verdadeiramente Jesus. Aí ele, não, essa vida não me serve mais. Eu preciso mudar. Isso, no reino de Deus. Mais ou menos, né? Para a gente tirar de todas as coisas que o imundício está em volta de nós, né? Porque às vezes a criança, por exemplo, eu fico bravo com meu filho porque ele fez uma arte, dou uma chinelada nele, ele chora, fica bravo naquele momento. Dali a pouco, papai, eu te amo. Inocência, né? Nós temos mesmo que ser assim, né? Alguém faz alguma coisa que me prejudique, como foi falado dos Valores, né? Nos prejudicou milhões de brasileiros, mas nós temos que ser inocentes. Ah, Lenin, mas é difícil, eu não consigo, mas precisa.
necessário. Né? Deus é o executor de toda obra, nós devemos apenas nos submeter aos seus mandamentos. Obediência. Olha lá, ó. Será superior, mais intenso que o pacto feito com Moisés. O Espírito Santo de Deus estará dentro de nós. O Espírito de Deus nos guiará segundo seus desejos, em obediência à palavra de Deus, e longe de Deus estranho e qualquer tipo de idolatria. Esse novo pacto contém nova espiritualidade dos homens. Esta era a mensagem de Jesus Cristo para Nicodemos, o príncipe de Israel. Esses versículos eram bem conhecidos do povo judeu e de seus mestres. E assim Jesus fez referência direta ao que era comum a Israel e deveria ser do conhecimento e esperança por parte de Nicodemos. Até aqui eu vou. Antes de fazer a oferta e continuar a aula, eu vou parar aqui agora e vou pedir para nós nos levantarmos, fazer uma oração. Eu sei que nós temos uma classe que muita gente nos visita, às vezes por convite, às vezes porque passa aqui em frente, em encontro. E eu tenho certeza que o Espírito Santo não engana. E essa palavra vem em alguns corações. Eu sei que aqui tem pessoas que possam não ter tido ainda uma experiência com Jesus. No mesmo formato como Nicodemos conhecia da palavra, mas não tinha tido uma experiência real com Jesus. Ou então, pessoas que podem ter tido essa experiência com Jesus, mas por algum motivo, talvez por religiosidade, talvez por pessoas religiosas, tenha se afastado um pouco dos caminhos do Senhor. E eu queria, nesse momento, fazer um apelo para que se há nessa condição, na nossa classe, de pessoas nessa condição, que venha à frente que eu queria orar por você. Eu queria orar a pessoa que não aceitou Jesus ainda como único exclusivo Salvador, e alguém que, por qualquer motivo, tenha aceitado, mas por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor. Qualquer coisa que fosse. Não importa o motivo, importa Jesus. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar. Não seja igual a Nicodemos, que era um entendido, um conhecedor da palavra, achava que conhecia tudo e que sabia quem era Jesus. E quando nos falamos do novo nascimento, ele começa a entender o que verdadeiramente é esse novo nascimento. E ele começa a entender que Jesus Cristo realmente é o maior de todos. E nós temos uma aula falando sobre Nicodemos, sobre o que aconteceu. E Nicodemos foi um servo, aprendeu e reconheceu o Senhor de Cristo. Eu venho pedir para você, eu sei que tem gente aqui que ainda não tem esse reconhecimento. Vem à frente que eu queria orar por você, para você receber a Cristo como único e exclusivo Salvador. Eu não vou insistir porque nós temos mais coisas para fazer. Tempo. Eu gostaria que você viesse, ou você que já teve seus caminhos do Senhor, e algum motivo você se desviou. Vem aqui se reconciliar com Ele, o que Ele quer te dizer sobre a sua graça. Glória a Deus. Tem mais gente que precisa ter um encontro com Jesus hoje. Como Nicodemos teve. Nicodemos foi à noite procurar Jesus. Eu não sou o motivo que você veio aqui hoje, eu não sou o motivo que você apareceu aqui hoje. Eu não sei se você já tem vindo ou tem deixado de vir, eu não sei. Mas Jesus sabe o motivo que me leva a levar essa palavra até você. Venha aqui à frente que eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de apresentar Jesus. Como diz a irmã, se é com a tua boca você confessar e crer no teu coração, você verá o Rei de Deus. Amém. Eu não vou insistir mais. Deus abençoe, irmão. Você crê que Jesus é o seu único Salvador? Quer morar no céu? Quer fazer parte dessa honra e graça de estar na presença dele? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento esse jovem,
Senhor, muitas coisas eu poderia ter falado e testificado, teria mais 30 slides de apresentar, Pai. Mas o Senhor sabe da importância de uma vida aos teus pés. Nós confiamos em Ti e o apresentamos na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, Pai. Escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida, Pai, para que ele no dia futuro possa regozijar da grandeza e servir a Ti. Nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Um aplauso ao Senhor. Podemos sentar. Vamos. Momento da oferta, né? Minha amiga ali já está 40 minutos esperando, né? Vamos no momento da oferta. Dízimo, quem quiser, quem precisar da dízimo da oferta, pode pedir logo. Pode dar o dízimo aqui, que é um caixa central. Não fica para a escola dominical, vai tudo para o caixa da igreja. Vamos orar pelas nossas ofertas e pelos nossos dízimos. Põe a mão no teu coração aí.